Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui, muito obrigada. Obrigada pela companhia, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. A gente vai tentar fazer essa conversa valer a pena, né, Yane? Exatamente, estamos aqui para isso. Nós vamos falar sobre conquistas, vamos conversar sobre conquistas, né? Hoje em dia, a princípio nós vamos falar para mulheres, né? Porque esse é... Mas eu sempre digo para você, homem, ficar por aí, porque daí você pode entender bem uma mulher, né? E hoje se fala muito em a mulher conquistando, a mulher vitoriosa, quais os termos? Tem um monte de termos. Empoderamento da mulher, a mulher que empreende, a mulher, tá? Mas a nossa vida, seja para homem ou para mulher, e vamos falar para nós mulheres, ela se assemelha a uma corrida. Tem um alvo lá na frente para a gente chegar, né? E o teu objetivo é chegar no alvo e você tem que correr, tá? Né? Você gosta de corrida, Yane? Você gosta de correr? Você corre? Olha, hoje mesmo recebi um convite da minha filha para uma maratona. Mas eu não corro. Eu falei, não, tem que me preparar, não corro. Nem eu corro. Não, porque hoje em dia é raro você encontrar alguém que não corra. É verdade. Não é? Todo mundo está correndo, parece que virou... não é que virou moda, né? Mas é assim, é todo mundo correndo, e desde criança até velho, todo mundo correndo. Aí você vê e tal. Mas eu nunca gostei. Eu já joguei basquete na seleção paranaense e tudo mais, mas correr, não. Mas só que eu gosto muito de assistir Olimpíadas e principalmente a parte de corrida. Sim. Me atrai muito, eu né? Gosto também. É muito lindo mesmo. E depois, agora que na modernidade, ainda quando eles põem em câmera lenta, né, slow motion, lindo, né? É lindo. É muito lindo. Mas o objetivo tem um alvo, tá? Então, o que é que precisa para você chegar no alvo, né? Teu olhar tem que estar lá. Sim. Tem que estar lá no alvo, né? É muito interessante isso, né, Mirtz? Porque a gente tem um alvo e a gente tem que se preparar para isso. Tem. Inclusive hoje, quando a minha filha me chamou, ela falou, vamos, mãe, então o papai vai também correr. Daí eu falei, vamos. Aí meu marido olhou para mim e falou, não, mas você tem que se preparar, né? Não é assim também. Ele continua em forma. Ele continua. Então ele pode sair correndo, né? Pois é. Mas o que acontece, porque eu estou falando em conquista. Se tem um alvo, tem conquista. Se a gente ficar pensando no que eu estou falando mesmo, você está numa linha de partida e vai começar essa corrida. Se você pensar só na sua performance, né? Porque tem isso também, né? Você vai se concentrar nisso, no que você pode fazer. E se você fizer qualquer coisa diferente, vamos supor, agora você tem que imaginar comigo que nós estamos numa linha, né, de corrida, tem um aqui. O que acontece se você começar a olhar para os lados? Não sei. Aí você perde na corrida, né? O que você pode ver? De repente você olha de lado e fala, uau, o tênis dela parece ser bem... melhor que o meu. Sim. Porque hoje em dia tem tecnologia. Sim, já vê a vantagem da outra concorrente. Está vendo a vantagem, né? Ou você pode olhar para o outro lado. De um lado tem um tênis que parece que tem uma tecnologia melhor do que a tua. Do outro lado, você pode olhar para as pernas do outro e falar, uau, ela deve estar mais treinada, é mais forte, né? Sabe, nós estamos falando porque se você quer conquistar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é fixar teus olhos no alvo e deixar o que está de lado, né? Quando a gente assiste, quando vê, é sempre um tiro, né? Você vê todo mundo disparado e só para frente, né? Essa é a regra, né? Porque se você tirar os olhos do alvo, você pode se decepcionar. E estamos falando disso por quê? Porque o Paulo usa uma figura dessa na Bíblia, e eu vou ler para você e nós vamos nos apoiar no texto para conversar.
Em 1 Coríntios 9, a partir de 24, está escrito assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nossa, que lindo isso. É demais, né? É demais. Eu acho que se a gente deixasse de conversar e ficasse lendo, é tão bom, É muito, né? Maravilhoso, porque Paulo fala em outro texto também, né, que ele mantém os olhos dele fixos, né, no autor e consumador da sua alma, e ele corre nessa direção. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque é muito mais importante dentro da corrida que nós temos, né, dentro dessa maratona cristã que nós temos, é muito mais importante a constância do que a intensidade. Então, o que acontece é que tem muita gente que começa numa explosão e depois não aguenta, né? E para. Então, o importante é o quê? É continuar dentro dessa corrida. E olha, então, agora a gente já está tendo, porque nós estamos falando em conquistas, e Paulo diz assim, no caso dessa corrida natural, só um vai ganhar. Mas a nossa corrida, o nosso alvo, que é a eternidade, que é onde a gente quer chegar e tudo mais, não tem a ver com o sonho. O importante é você chegar lá. Exatamente. Né? O importante é chegar e você já falou a primeira coisa, a constância. Tá? A constância, o ritmo, né? Então, agora, Paulo também diz que para fazer isso, todos se submetem a um treino rígido. Então, e a gente vê isso mesmo, né? A gente vê nos Jogos Olímpicos, você vê pessoas que você diz, ele está ultrapassando todos os limites que você conhecia às vezes num ser humano, né? Batendo recorde e tudo mais. Então, ele se submete a esse treino rígido. O que você tem, né, nessa nossa corrida, nessa nossa maratona cristã, né? Onde que tem que estar voltado esse pensamento a entender, né, que neste alvo, que treino é esse que você precisa se submeter? Eu creio, Mirtz, que o treino são as disciplinas espirituais, né? As disciplinas espirituais que nós temos revelado nas Escrituras, né? Como a oração, a leitura bíblica, a comunhão, jejum, adoração a Deus. Então, tudo isso vai nos manter... É o teu preparo. Exatamente. Vai nos manter em constância dentro dessa maratona, né? Com os olhos fixos no Senhor. Sabe? Então, para nós, o que fica mais fácil até, porque você não está correndo para uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, você está correndo para chegar lá, né? E o que vai te dar base são essas coisas mesmo, né? Não é sobre competição, né? Porque nós estamos falando, nós escolhemos bem esse tema, ou chegar em primeiro lugar, né? É simplesmente fazer. Correr a corrida que lhe está proposta. É isso que está escrito, dessa maneira. Correr a corrida que está. E a constância dessa jornada, né? Então, essa é a vida de uma mulher cristã que nós estamos falando para você. As disciplinas espirituais, poxa, se a gente for falar em disciplina espiritual, a gente pegar a primeira delas, que a Iane citou, oração. Gente, tem tanta coisa que a gente precisa aprender sobre oração, que se você me falar assim, eu tenho 20 anos de vida cristã, talvez você não saiba tudo sobre oração ainda, Sim, né? É verdade. Né? E tem pessoas que... vamos falar um pouco dessa disciplina. Eu acho até bom isso, sabe? Porque nós tivemos um encontro de mulheres esses dias e o tema era um texto bíblico sobre... água que bate no joelho, no tornozelo, do raso a Ezequiel, para ficar profundo. E aí nós fomos compartilhar, eu disse, como é que está a tua disciplina espiritual? Primeiro que
ela frequenta uma igreja, mas ela não sabia nem bem do que a gente estava falando. Aí se a gente for pegar 4 ou 5 e falar assim, como é que você trata com isso? Como é que você faz isso? Tem muita diferença, né, Iane? Exatamente. E tem muita gente que realmente não pratica. E isso é que vai nos fortalecer durante a nossa caminhada, durante a nossa maratona, né? Rumo a esse alvo. É completamente necessário. Sabe por quê? De repente, vamos pegar qualquer uma delas de novo, pegar a oração. Existe um padrão assim, eu preciso orar tanto, ou tanto, ou tanto. Eu posso olhar na minha corrida e falar, nossa, será que a Iane ora mais do que eu? Como é que é isso, né? Pois é, e é interessante porque não há padrão, né? Não há um método, né? Vamos dizer assim. Mas existe sim uma forma que Jesus nos ensina e nos convida para estar, né? Então, e tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto e orarás a teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então, o que falta é justamente a gente estar nesse tempo no secreto com o Senhor, né? Então, esse momento que é o momento dessa relação que vai fortalecer a nossa caminhada. Sabe, queridos, porque uma oração que você precise agora, tipo, socorro Deus, é uma boa oração. É uma ótima oração. Se o que eu puder fazer agora é socorro Deus em nome de Jesus, é uma boa oração. Para esse momento e para essa situação. Eu não posso passar minha vida orando dessa maneira, né? Exatamente, porque a oração é um tempo com o Senhor, né? Onde a gente encontra prazer neste lugar. Então, dentro da oração, assim, do conteúdo dessa oração, que haja adoração, que haja gratidão, que haja arrependimento. Mirtes, pouco se ouve falar em arrependimento hoje. O arrependimento, da gente se arrepender diante dos nossos pecados para o Senhor, né? Arrependimento, gratidão, petição. Sabe, uma coisa bem interessante da disciplina espiritual, a parte de arrependimento, porque você pensa, você se arrependeu hoje do quê? Arrependimento hoje, assim, tá bom. Se a gente pensar bem, eu acho que em 24 horas, todos os dias, né, até nós conseguimos alguma coisa, nós estamos nos preparando para uma maratona. Vai ter que ter arrependimento. Ah, com certeza. Sabe que imagem que a sua conversa me lembrou agora? A gente era de uma denominação romana, da Igreja Católica, que existia uma confissão de pecados no confessionário, né? E daí, era orientado, na época que a gente era orientado assim, bom, você vai se confessar, do que você arrependeu? Aí você ficava, porque era criança ainda, né, dando tratos à bola, pensando, né, em alguma coisa. Anos depois, quando veio a maturidade, eu percebi que eu me arrependi 20 vezes das mesmas coisas. Não é isso? Não era isso que acontecia? Eu ia lá confessar alguma coisa que eu repetidamente fazia. Existe arrependimento quando você repete, né? Pois é, existe. O que acontece é que dentro desse lugar de intimidade com o Senhor, Ele vai nos moldando, né? E a gente começa dentro disso a conseguir já não cometer as mesmas coisas, né? Dentro da nossa imaturidade e infantilidade nossa de quando a gente era pequena, que a gente sempre cometia as mesmas coisas. Hoje o Senhor requer de nós uma maturidade pela qual a gente peca, né? Mas aquilo já começa a nos incomodar de uma forma diferente, né? Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre conquistas e chegar no alvo, falamos sobre disciplinas espirituais, né? Mas independente, porque o tema hoje nosso não chega a ser disciplinas espirituais, mas vamos combinar uma conversa dessa, né? Porque essa vale a pena, né? São muitas disciplinas espirituais. A gente vai fazer disciplina espiritual 1, 2, 3, né? Quantas derem. Mas vamos voltar para a nossa corrida. Vamos voltar para a nossa corrida, para essa corrida que está proposta para o alvo, porque essa é a nossa conquista, foi a nossa proposta. O que é que impede, entre outras coisas? A falta de disciplina a gente já viu,
né? Uma coisa que tem atingido a maioria das mulheres hoje, principalmente a geração atual, é essa comparação. A gente diz esse olhar de lado, né? O tênis da outra, a perna da outra. A gente hoje, nós temos uma exposição nas redes sociais. Sim. O que é que se vê a respeito de mulheres hoje nas redes sociais? É um pequeno quadro, né, daquilo que a pessoa escolhe colocar. É um recorte, um recorte, né? Sensacional essa palavra. É um recorte da vida de alguém que ela escolhe colocar ali como a melhor parte do dia dela. E muitas vezes, quando nós olhamos para aquilo, a gente acha que a vida todinha é daquele aquele jeito. Recorte. Você fixa seu olho só naquele recorte, né? Aí você vê e pensa... Esta é um dos impedimentos para você chegar nas tuas conquistas. Porque daí, ao você olhar, você diz, nossa, eu nunca vou ter o cabelo igual a Daiane. Nunca. E daí? Nós vamos chegar lá, né? Exato. Na nossa maneira. Mas, sabe, raramente um recorte vai mostrar a realidade. Exatamente. Né? E isso tira o foco da gente, sabe? Quando você está vendo uma corrida, tá? E está olhando a capacidade, o desempenho de cada um, tá? Porque elas têm, como é que a gente chama? Baterias. Sai a primeira, depois sai a segunda. Se você fixar os olhos e fizer algum tipo de comparação, talvez você não consiga entrar na segunda bateria, você já entra desanimada, né? Exatamente. Você já e quantas vezes a gente vê, né? Numa corrida mesmo, literalmente, a pessoa que começou para trás termina lá na frente. Pois né? Sabe? Então, o que nós estamos falando é que hoje, uma das coisas que impede a conquista é essa comparação sem parâmetro que você tem nas telas, nas redes, seja todas elas que estão ali. E a gente repete isso, fala isso muitas vezes, porque isso continua acontecendo. E isso acontece muito, Mirtz, porque nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nas pessoas, né? É por isso que nós precisamos olhar para quem é o modelo da corrida, né? O modelo do corredor, o modelo do tesouro que a gente vai receber, é sempre Jesus. Então, ele é o padrão não é o outro, né? Ele é o padrão. A comparação, uma das coisas que a comparação traz, que quando eu tiro o foco lá e passo para a comparação, ela me pode trazer um outro sentimento que a Bíblia diz que é muito danoso, que é a inveja. De repente eu passo, além de comparar, invejar. Exato. Eu vou pegar algumas coisas que a Bíblia fala sobre isso. Em Provérbios, a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Tá? Lá em Tiago, ele diz que a inveja é confusão e traz toda espécie de males, tá? Jó diz que traz destruição para o tolo. O salmista diz que ela é cultivada por insensatos e ignorantes, sabe? Então, às vezes, o teu alvo, você tinha um alvo, se você usar essas duas coisas que nós estamos falando, comparação e inveja, no natural, de repente, você passa a querer ter o carro que tua vizinha tem, e o teu já não te traz aquela gratidão que você precisa ter, né? Exatamente. Você passa a querer que o seu marido haja como o recorte que você viu naquele. Exatamente. Aí a gente está sempre olhando o copo menos cheio, né? Sempre com falta de gratidão e sempre olhando e achando que o do outro é sempre melhor. Porque essa vai ser a palavra. A inveja, ela realmente anula a gratidão. Se você está invejando, é porque você não está grato com o que você tem. Sabe? Aí você passa a desejar tudo que é do outro. O emprego do outro. Não o dele, mas algo parecido com o dele. Exatamente. Né? E o teu alvo, a gente vai voltar, que Paulo disse assim, a metáfora que ele usou é assim, no estádio eles correm por uma coroa que perece. Por um prêmio que acaba, porque hoje em dia os prêmios são em dinheiro e são grandes, sim. Né? Mas acaba. Agora nós estamos correndo, gente, é eternidade. A coroa é incorruptível. A coroa é incorruptível, né? Então, é o oposto do contentamento e vai tirar aquilo que talvez seja mais necessário para as nossas conquistas. A gratidão, sabe? Eu acho assim, você já praticou treino de alguma coisa ou nunca?
Eu jogava basquete. Jogava também? Então. Foi só na escola, mas eu jogava. Uma coisa. Porque assim, você tem que ter você tem que ter, além da constância e tudo mais, né? Você vai saber o que você precisa, se você se limitar. Eu sempre achei assim. Você jogava na posição de pivô, certamente, por causa da altura. Eu também não era pivô. Era assim, nós tínhamos 4 pivôs no time. Ora, 2 iam para o banco de reserva, né? E para você não ir no banco de reserva, para você estar na competição, o que tinha que fazer? Terminou o treino, eu não ia embora, sabe? Eu ficava treinando, né? Os outros podiam ir embora. Eu precisava, eu queria essas coisas que a gente tem que fazer. Sim. Essa consciência, né? É muito importante. Sabe? Então, o que a gente não tem comparação, é com você, foca em você, o que é que você precisa, né? Para chegar lá, né? Não é sobre... Eu gostei tanto de pensar, gente, que se eu conseguir moldar a minha mente, que não é mais sobre chegar primeiro, e sim chegar, vai fazer toda a diferença. Nossa, faz. E é muito importante porque além de não é sobre chegar primeiro, mas é sobre chegar e entender que não é sobre o indivíduo, mas é sobre a comunhão. Eu não só vou querer chegar, como também vou ajudar os meus irmãos a chegarem também, né? Nesse destino. Sabe, porque os propósitos de Deus para nós são diferentes. Todas nós vamos chegar lá, mas nós temos propósitos diferentes, né? E daí, eu gosto de pensar que tem propósito diferente para pessoas diferentes. Quando nós vamos olhar no livro de Gênesis, nós temos um exemplo de 2 mulheres. Nós temos um exemplo de Raquel e Lia. As 2 eram esposas de Jacó. Qual era o alvo, o objetivo da vida delas? Né? Naquele tempo, elas tinham que dar filhos aos seus maridos, né? Dar descendente ao patriarca. Aí, uma delas não podia ter filho. Pois é. Né? Raquel não podia ter filho. Raquel não podia ter filho. O que aconteceu? Eu peguei as 2 porque eu falei de comparação e inveja. A história das 2 mostra inveja, né? Brigas, aquela história de... Né? Exatamente. Tem uma competição, sabe? E Deus tinha um propósito igual para as 2. Deus iria dar filhos a Raquel também, né? Iria fazer, sabe? Mas quando a gente sai do foco e entra nessa comparação, nessa inveja, né? A coisa ali... Tem uma cena que eu me lembro que o filho de uma delas trouxe umas florzinhas. Você lembra dessa história? Mandrágoras. As mandrágoras, né? Ela dizia assim, dá para mim, porque daí eu te deixo você dormir com ele uma noite, né? Gente, essas coisas que desvirtuam todas as conquistas. Era a mesma coisa, sabe? Então, nós temos que pensar que comparação e inveja é um dos grandes impedimentos para as nossas conquistas. Nós estamos falando de conquista. E revela também que nós tiramos os olhos do foco, né? Que é Cristo. Assim como as 2 esposas também, né? Lia, ela começa a ter filhos. Ela que começa a ter filhos. O primeiro filho é Rúben, depois Simeão, depois Levi, o 4º filho é Judá. E a gente vê que na concepção desses 4 filhos, a busca dela estava ainda por ser amada pelo seu marido Jacó, né? E ela teve esses 4 filhos, Raquel não tinha nenhum, né? Por isso essa confusão toda, depois com as servas dela. As servas todas, sabe? Queridos, Deus trabalha individualmente. Ele sabe quando essas coisas vão acontecer, né? No caso, nós temos outros casos também. Nós temos Penina e Ana. Sim. Também disputando por causa de filhos, tudo. E você sabe que é o mesmo caso. Jacó amava mais a Raquel, né? E Eucana também amava mais a... Sim. Mas o foco, o objetivo ali, sabe? O propósito de Deus, sabe? Era individual para cada uma. Não adianta ter... No caso de Ana não foi inveja, não foi, mas ela ficou depressiva, né? Ela sofria. Sofria. Com a situação, né? Então, a gente tem que pensar... nós estamos falando em corrida...
Jesus, em Mateus 7,11, diz que todos nós, seres humanos, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagine Deus. Por isso que quem a gente tem que buscar e saber como nós vamos se portar é nele, né? O que, se não chegou nas suas mãos ainda, né? Se um filho não chegou... Rebeca não tinha alguém disputando com ela. Ela era estéril também, já que falamos também. de... Tá? Só que não chegou nas mãos dela no tempo que ela queria. Exatamente. Demorou 20 anos para virem os filhos. 20 anos, gente, sabe? Então, Deus é que sabe o melhor momento. Nós estamos falando de conquistas, porque às vezes você perde de estar no reino, de conquistar alguma coisa, por coisas como essas, dessas mulheres que a gente está falando aqui. E às vezes Deus tem algo para nós que é aquilo que está dentro do nosso propósito, e nós estamos querendo, na verdade, aquilo que o outro tem, né? A gente está querendo aquilo que o outro tem, e não aquilo que Deus tem para nós. Sabe? Então, como é importante a gente aprender a esperar com paciência pelo Senhor, né? O versículo é bem claro: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para o meu. Né? Agora, é também um fruto do Espírito. Eu sempre digo, frutos não aparecem da noite para o dia, né? Ontem o meu jardineiro estava lá, e quando ele plantou, eu tenho 2 pés de abacate no meu quintal, e ele jurou para mim que em 2025 eu teria abacate. E eu cheguei para ele e falei assim: e os abacates? Ele falou: 2025 está começando. Né? Tem um ano inteiro ainda, né? Sim. Tem um ano inteiro pela frente, sabe? Então, Deus tem um propósito, tem uma jornada, sabe? Agora, tem uma parte que é de Deus e outra que é nossa, né? Agora, diferente de atletas, eu não preciso fazer um esforço sobre-humano, porque às vezes é o que acontece, né? Entre eles, né? Para ganhar uma medalha de ouro. O que eu preciso? Ser constante, ser fiel. Que mais? Ser constante, obedecer, e você não vai ganhar uma medalha de ouro, mas a coroa da glória. Ai, meu Deus! Aí é bom demais, e a gente vai se encontrar lá, isso vai acontecer. Queridos, então, é bem isso que a gente falou, a conquista de uma mulher, a gente eliminando essas coisas, ficando com os olhos no alvo, constância, dedicação, né? Não fazendo comparação, não tendo inveja e sabendo esperar o tempo de Deus para nós, né? A gente chega lá. Não é lindo, às vezes, nessa corrida, quando, em maratonas principalmente, a TV está mostrando, ela fica até que o último cruze a linha de chegada. Exatamente. Ele cruzou, foi o último, mas venceu. Mas venceu. Né? Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.